Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo a doutora Sabrina Cohen, oftalmologista. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda à Band Amazonas, ao Amazonas Acontece. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Doutora, para a gente começar, o nosso bate-papo, a nossa conversa, como que foi essa escolha pela oftalmologia? Olha só, o olho por si só já é um órgão apaixonante. Verdade. Mas eu, quando me formei em 2008 pela UFAM, eu fiz pediatria, passei uns 3 anos atuando na pediatria e depois com envolvimento na família, a família já tem tradição na oftalmologia, meu sogro há mais de 40 anos, fui me apaixonando e aí eu resolvi fazer oftalmologia também. Olha só, e é especialista em oftalmopediatra, pediatria. Como que é essa relação, Qual que é a diferença de você atender ali uma criança e um adulto? Tem que ter toda uma conversa, Eu fiz oftalmologia, nem pensava em fazer oftalmopediatria, mas quando eu vi o consultório já estava enchendo de novo de crianças. Então foi aí que eu resolvi fazer a minha subespecialização em oftalmopediatria. E criança, você tem que dar ali uma outra abordagem, tem que ter paciência, tem que escutar os sinais que a criança te transmite. Então, ela não é só um adulto pequeno, é outra coisa. E eu adoro. Eu imagino. Agora tem a questão também dos pais, A gente sabe que tem uns pais que já são muito preocupados, ali com a criança. Como que a doutora consegue conversar para passar essa tranquilidade para o pai e para o pai também passar para a criança? Com a criança a gente tem que ter uma abordagem lúdica, E às vezes eu confesso que ela surpreende a gente e os pais também, que acham que não vai responder, que não vai participar e chega lá, a criança se envolve na consulta, responde e a gente consegue fazer um bom exame. Olha só. E a preocupação com a visão começa desde que nasce, doutora? Sim. Com o exame do olhinho, para ver se está tudo bem. E depois, o que acontece? Qual que é o indicado para levar aquele bebê, aquela criança, até o especialista? Bom, no primeiro mês de vida, o pediatra já solicita o teste do olhinho, do reflexo vermelho. E daí a gente vai acompanhando, eu oriento sempre para que se repita o teste umas 2 ou 3 vezes no primeiro ano de vida, já que é o ano que a gente mais cresce na vida fora do útero, então o olho também está em constante transformação e a gente precisa acompanhar. E depois disso, o ideal é que uma vez por ano a gente faça a avaliação oftalmológica. Doutora, aí a gente consegue perceber essa mudança das crianças que logo cedo já estão com a tela, Como que essa tela pode prejudicar não só as crianças, também os adultos, Mas como que isso está mudando essa rotina das crianças, Da questão da visão? Sim. A doutora tem conseguido perceber essa mudança? O que a gente percebe é que o mundo tem ficado míope. Quanto mais a gente exercita a visão de perto, celular, tablet, telas constantes, a visão de longe vai acabar sendo um pouquinho prejudicada. E na criança, nessa primeira infância, muita atividade de perto tem estimulado o olho a crescer, que o olho ainda está em crescimento. E quanto mais longo é um olho, mais míope se torna. Isso a gente tem tentado acompanhar e controlar, Doutora, e o que é indicado, aos pais que estão nos assistindo? O meu filho gosta de jogar ali no celular, fica até tarde. O que a doutora indica para não prejudicar? Mas a gente sabe que cada pai faz, o que quiser com o seu filho. Eu também tenho 3 em casa e é uma luta o celular, já faz parte, A gente não tem como tirar, mas pelo menos minimizar. Eu oriento sempre assim, vai assistir um vídeo, vai ver uma coisa mais prolongada, projeta na TV ou no computador um pouco mais longe, para não ficar ali 100% do tempo no tablet e celular. Mas a gente tem que ir dosando, Porque é o tempo atual. Com certeza. E fora e isso, acompanhando, quando a criança já tem a miopia de fato estabelecida, aí geralmente a gente pede um acompanhamento mais de perto, às vezes 4, 6 meses. Existem hoje em dia alguns tratamentos fora o óculos para aquela miopia que a gente está vendo que está evoluindo um pouco mais rápido. Alguns tipos especiais de lentes de óculos, alguns colírios também que a gente pode lançar a mão, então precisa ter um acompanhamento. Doutora, agora falando um pouco sobre as cirurgias, de correção ali do grau da pessoa que precisa.
Tem alguma idade para isso ou não? Vai depender de cada caso. Sim, primeiro tem que amadurecer, né? Então a gente só faz cirurgia depois dos 20 e pouquinhos anos e num grau que já está estável. Então, não adianta fazer, seu grau ainda está em constante mudança, porque vai fazer e depois vai voltar, né? E nem todo olho também é candidato à cirurgia, então precisa ser avaliado, ver qual é o grau que a gente vai precisar tirar, se tem uma espessura de córnea boa para que se faça o laser. Então, a avaliação pré-operatória da cirurgia refrativa é uma avaliação bem detalhada. Olha só, inclusive nós estamos no mês de abril, que é o Abril Marrom, né, que é em alusão ao combate à cegueira, né, cuidado com os olhos. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância de a gente procurar um especialista, não só quando a gente está sentindo, né, alguma coisa, eu já estou, sei lá, estou perdendo a visão, mas de quanto em quanto tempo a gente precisa ter esse cuidado de fazer, a gente tem o cuidado com a saúde, o check-up e a saúde dos olhos também, né, doutora? Sim, a gente precisa, quando está tudo bem, pelo menos uma vez por ano. É importante prevenir, né? Existem muitas doenças, a catarata, que é a maior causa de cegueira reversível do mundo. Então, tem paciente que ainda negligencia, vai operar quando já está quase cego. Hoje em dia, na nossa região, que é muito frequente, a questão do pterígio, que é a famosa carne crescida. Eu atuo também não só na cidade, mas a gente trabalha muito no interior e a gente vê com uma assistência um pouquinho mais difícil, aqueles pterígios grandes, cobrindo já o centro da córnea, que é essa parte colorida do olho, né? Já cobrindo o paciente realmente com déficit visual por conta de uma carne crescida, que seria facilmente resolvida com cirurgia. E outras doenças mais, diabetes, que às vezes vai cegando e a gente nem percebe. O glaucoma também, que é uma doença silenciosa, então se você tem histórico familiar, já precisa fazer uma busca ativa. Então tem muita coisa que a gente consegue ver e prevenir e evitar tudo isso a rotina oftalmológica. A prevenção, né, Sim. doutora? Agora, a doutora falou sobre um atendimento no interior, Sim. seria em Parintins, né? Como que funciona essa agenda, Manaus, Parintins? A gente já tem essa clínica em Parintins. Na verdade, ela já existia e nós reformamos há um ano e pouco. E fizemos centro cirúrgico próprio. Então, todo mês a gente está fazendo com rotina não só os atendimentos, mas cirurgias, principalmente de catarata e pterígio, que é o mais incidente na região. E a gente acaba drenando muito paciente ali de todo o Baixo Amazonas, do oeste do Pará. É bem bacana porque a população precisa. A gente vê que é humilde, é carente, precisa de assistência e graças a Deus está dando certo. Olha só que bacana. Agora a gente já está falando de atendimento, de clínica. Aqui em Manaus tem a Coen Oftalmologia, né? Sim. Onde que fica, doutora? Para todo mundo já saber, Coen a gente Oftalmologia começar. Fica ali no Aleixo e a gente já está em atividade já há 8 anos. Já tem Começou, uma história. Sim. E ampliamos agora, 2 anos atrás, com centro cirúrgico próprio. Então tá bem bacana para dar assistência a toda a família. Desde o bebezinho até o idoso, já resolvendo sua cirurgia de catarata, de pterígio. Já atende toda a família. Sim, sem Agora sim, dúvida. doutora, a gente está só começando, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa. A gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. A Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando de coisa importante, saúde ocular, não é, doutora Sabrina? Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, tá bom? No bloco anterior falávamos da clínica, de atendimento com as crianças. Agora sim, é um diferencial, né, doutora, esse atendimento desde o bebezinho até o adulto, quando já está idoso também. Fala um pouquinho mais pra gente, que é um atendimento familiar. Sim, esse é o foco da nossa clínica, é dar um atendimento completo para a família, desde o bebezinho até o idoso, passando por todas as fases. Olha só, doutora, agora uma curiosidade que é minha e eu imagino que muitas pessoas também possam ter essa curiosidade. A minha lente
do meu óculos, né? O grau do meu óculos é o mesmo grau da minha lente de contato? Quando eu vou mandar fazer, é o mesmo grau ou precisa de um exame específico? Oh, na verdade, depende muito do grau. Essa é a questão. Então, o ideal é que seja feita uma adaptação no consultório, baseado no dia a dia, no que a pessoa pretende, precisa. Se tem só miopia, se tem miopia e astigmatismo, já é outro tipo de lente. Se tem um astigmatismo mais elevado, que merece um outro cuidado. Então, é isso que precisa ser visto entre médico e paciente. Se precisa de uma multifocalidade para quem já precisa de grau de perto. Então, é um outro campo, que é interessante. Olha só, doutora, o que a gente precisa alertar também é que agora está muito na moda, né? Lentes de cores, vários tipos de lentes de contato, e as pessoas pedem pela internet, né? Como que a doutora pode falar, assim, para servir de alerta mesmo? A gente precisa saber sempre a fonte, né? Se é confiável, Sim. se é uma marca boa. E o que eu oriento, eu sou uma pessoa a favor de lente de contato. Acho que melhora muito a estética, dá liberdade para o paciente. Paciente que vai malhar, vai para academia. Eu tenho adolescentes, pacientes minhas, que fazem dança, que fazem o esporte e não quer fazer de óculos, né? Que acaba atrapalhando, a pessoa sua, pula. E a gente já coloca lente de contato, até em adolescente. Mas precisa do cuidado, principalmente com higiene. Então, é algo que está em contato com o seu olho, é um órgão que é sensível, então a gente precisa higienizar, respeitar o tempo de uso. O ideal é que não se durma com a lente. Exatamente, é isso que a gente essa é a vê minha acontecendo. próxima pergunta. Pode dormir com a lente? Não, o ideal é que não Nós se durma. tivemos um caso que repercutiu bastante nas redes sociais, né, de uma pessoa que dormiu com a lente. E aí foi... É arriscado, não é que uma vez você vai dormir vai dar problema, mas a gente tem uma certa hipóxia, que é isso, diminui a oxigenação da córnea, que é a partezinha transparente da frente do olho, que é por onde a gente enxerga. E com o passar do tempo, vai deixando o olho mais sensível e mais sujeito a infecções e, de repente, úlcera de córnea, que precisa de um transplante. Então, pode se tornar algo grave. Então, precisa de cuidados, é isso que é importante. Doutora, agora falando, a doutora falou em transplante, como que funciona essa área aqui no Amazonas, em Manaus? A gente tem esse atendimento? Tem, a gente tem um banco de olhos do Amazonas e o Dr. Marcos, que esteve anteriormente aqui com vocês na Band, ele é um transplantador. Eu faço parte da equipe dele, não é a minha especialidade. Mas a gente tem um banco super atuante aqui em Manaus e fazemos muitos transplantes. Agora, aproveitando, né, esse gancho de cirurgia, como estão as cirurgias de cataratas aqui no Amazonas? Catarata é algo assim que, na nossa região, com a incidência solar, acaba tendo uma evolução mais rápida que a gente vê do que em outras regiões, né? E às vezes até uma catarata mais densa, mais dura, mas é a nossa especialidade. A gente opera bastante catarata, não só aqui em Manaus, como em oftalmologia de Parintins. Em Parintins. Todo mês. E tem como prevenir? Tem como a gente prevenir essa catarata? Catarata, uma hora na vida, todos nós teremos, faz parte. Sim. Agora, tem situações que ajudam a gente ter catarata mais precocemente. A incidência solar alta, quem trabalha exposto mais ao sol, né? Pacientes que usam muito corticoide ou usaram ao longo da vida podem ter catarata mais precoce. Diabéticos têm catarata mais precoce também. Então, o importante é manter a sua consulta oftalmológica em dia. Apareceu, a gente cuida, a gente trata. Da mesma forma, é a carne crescida, a famosa, né, carne crescida? Sim, o pterígio, né, que é a famosa carne crescida, que também a gente tem uma incidência maior aqui na região devido à radiação ultravioleta mais intensa. Favorece o pterígio, muita gente acaba sendo endêmico na nossa região. E acaba que precisa ter essa prevenção, né, doutora? Sim. Nós falávamos no bloco anterior da importância de ir até o especialista pelo menos uma vez ao ano, né, doutora? Exato, pelo menos uma vez ao ano. E se tem casos na família, ou se você já tem pterígio, acho que vale a pena ir cuidar. Às vezes a pessoa por medo ou por desinformação também
acaba deixando crescer mais do que deveria. E é fácil o tratamento com cirurgia. Catarata, a mesma coisa. A gente não precisa esperar cegar para procurar o tratamento, que às vezes a gente vê que ainda acontece. E hoje em dia a cirurgia de catarata é uma cirurgia precisa, é uma cirurgia que a recuperação é rápida e por vezes a gente consegue até tirar os óculos com implantes de lentes especiais, trifocais, dá para dar uma visão tanto de longe quanto de perto, já dá aquela independência a mais, é muito bom. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Agora, Sim. voltando um pouco na lente de contato, doutora, todo mundo pode usar a lente de contato ou tem que ter ali um certo... Cada caso é um caso, né? Porque lente de contato, assim, é um mundo muito amplo. A gente tem desde as gelatinosas, lentes mais estéticas, né? Lentes só de cor, como tem lentes também já para tratamento, lentes rígidas para quem tem doenças da córnea, como ceratocônia, astigmatismo mais alto. Então, vale a pena conversar com o seu médico, se você tem interesse. É bom, né, tirar essa dúvida no consultório. Olha só, agora, doutora, algo que nós mulheres, né, gostamos, que é a questão da maquiagem. Sim. Hoje a gente está num mundo que tem diversas, né, cílios, né, várias coisas que precisam ter um certo cuidado, né, para não causar nada ali na saúde dos olhos, né? Quais são as dicas, doutora, na hora que a gente vai fazer a higiene dos olhos, tirar ali a maquiagem, o que a gente precisa ter de cuidado para não causar um problema? Primeiro, não dormir com maquiagem, né? Eu gosto também, adoro, mas o importante é não dormir com a sua maquiagem. Chegar ali, fazer... cuidado, né? Sim, chegar no fim do dia, tirar, limpar com o demaquilante que você usa, mas existem shampoos específicos também para os cílios. Então, no final, é bom lavar. Sempre sai um resíduo a mais e a gente consegue controlar não só a oleosidade, como... até melhorar a qualidade da lágrima, sabe? Existem doenças da pálpebra que, às vezes, pelo excesso de maquiagem, a gente pode acabar aflorando, como blefarite. Então, é importante cuidar, higienizar, usar produtos específicos e saber tirar também. Olha só, inclusive essa questão dos cílios é algo muito sério, né? Nós tivemos aí várias situações na rede social de pessoas que colocaram com uma cola que não era, né, não era adequada. Então, essa também é uma questão, né, doutora, da questão da cola. Pode até colocar, mas precisa também saber se a pessoa está usando aquele material adequado. Sim, sim, mas assim, esses cílios que são grudadinhos, esses mais... que a gente usa em maquiagem, sim, né? que não é aquele cílio provisório que usa pra festa e tira, né? Sim. Tem esses outros cílios aí mais de uso prolongado, não sei nem como é que Sim. chama. Mas enfim, já dificulta a higiene Com do certeza. nosso cílio. Então, posso ter perda de cílios, já não vou higienizar direito, vai mudar a minha flora bacteriana ao redor dos olhos, posso provocar blefarite. Aí eu já não sou tão a favor desses que são grudados. Sim. Inclusive, uma vez eu fui chamada, já era assim, tarde da noite, uma paciente ligou. Tô com um problema. Cheguei lá, o cílio estava tão mal inserido que na hora de piscar, acabou arranhando mesmo a superfície do olho. Então, Muito esse eu sério. já não gosto. Mas um cílio ali postiço que tu usa para maquiagem, chegou em casa, tira. Tirou, ótimo. limpou, tá Aí ótimo, sou né, super a doutora? favor. Uso também. Uso, inclusive, né, doutora? Olha só, doutora, então pra gente finalizar o nosso bate-papo, a nossa conversa, quem estiver nos assistindo, quer conhecer a clínica, fala um pouquinho das redes sociais, do endereço. Sim, estamos nas redes sociais. A minha é oftalmo_Sabrina Cohen. Tá na tela. Tá na tela e da nossa clínica Cohen Oftalmologia. Olha Tem só. o site também, que é sabrinacohenoftalmologia.com.br. Todas as informações, o endereço, o telefone. WhatsApp, tá tudo ali. Quem quiser Fácil levar o de seu achar. filho, né? Quiser tirar dúvidas, também estou à disposição. Ótimo, doutora, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda sempre ao Mogi Amazonas. Muito obrigada, foi ótimo. Então é isso, uma boa noite para você. O Amazonas Acontece fica por aqui. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece na tela da Band. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube da Band. Tchau, tchau. Até sábado.